E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. A situação envolvendo Léo Jardim no Vasco tem gerado grande expectativa entre os torcedores, principalmente por conta da indefinição sobre a renovação de seu contrato. Aos 32 anos, o goleiro é peça-chave no elenco cruzmaltino, mas seu contrato atual, que termina em dezembro, ainda não foi renovado, e o jogador tem atraído sondagens de clubes de outros estados. Apesar disso, o Vasco tem se mostrado determinado a renovar o vínculo com o goleiro e está correndo contra o tempo para garantir sua permanência. As negociações entre o clube e o representante de Léo Jardim continuam sem número um avanço significativo, mas já houve algumas propostas trocadas, com o goleiro sugerindo um novo contrato até 2031, o que ainda aguarda uma resposta final por parte do clube. A negociação segue um jogo de interesses, com o Vasco fazendo ofertas, mas o staff do goleiro apresentando contrapropostas, refletindo a importância da renovação para Léo Jardim. O goleiro tem sido um dos principais destaques do time, especialmente ao lado de Pablo Vegetti, e seu desempenho tem sido decisivo em diversas partidas, o que aumenta a pressão para que o clube o mantenha em seus quadros. A decisão se torna ainda mais crítica quando se leva em consideração o impacto que Léo Jardim tem na defesa do time, sendo um dos pilares fundamentais na estrutura da equipe, o que faz com que sua permanência seja vista como uma prioridade para o Vasco. Recentemente, Léo Jardim está cada vez mais perto de atingir um marco contratual importante que pode ser determinante para sua renovação. O goleiro está a apenas 6 jogos de completar 50% das partidas previstas para a temporada, o que automaticamente acionaria uma cláusula de renovação no seu contrato. Com isso, ele continuaria no clube por mais um ano sem a necessidade de uma nova negociação. Esse detalhe contratual tem gerado um clima de tensão, pois, caso o goleiro atinja a marca antes que uma renovação formal seja feita, o Vasco poderia perder um controle maior sobre as condições do novo vínculo, o que torna a situação ainda mais delicada. Fernando Diniz, o novo técnico do Vasco, já demonstrou em conversas nos bastidores que considera a renovação de Léo Jardim essencial para o planejamento do clube. Diniz, que chegou recentemente ao time, sabe da importância do goleiro para a estabilidade defensiva e para a construção de um time competitivo. O goleiro, com sua experiência e segurança, tem sido fundamental não só em defesas importantes, mas também como líder dentro de campo. Sua presença na meta do Vasco é vista como um fator fundamental para o sucesso do time nas competições, o que aumenta ainda mais a pressão para que um acordo seja fechado o mais rápido possível. Neste cenário, a torcida do Vasco, que tem acompanhado de perto os desdobramentos dessa negociação, segue ansiosa pela definição do futuro de Léo Jardim. O goleiro, que já conquistou a confiança dos fãs cruzmaltinos, é visto como um dos principais responsáveis pela solidez do time em campo. Seu desempenho durante a temporada tem sido de alto nível, e sua permanência seria um grande reforço para o clube, que busca alcançar seus objetivos nas competições em disputa. A expectativa é de que a renovação seja concretizada em breve, e que Léo Jardim siga defendendo as cores do Vasco por mais anos, ajudando a equipe a alcançar novas conquistas e a fortalecer sua posição no cenário do futebol brasileiro. Rumores circulam cada vez mais fortes sobre a possibilidade de Pedro, artilheiro e estrela do Flamengo, reforçar o elenco do Vasco. Após uma temporada de 2022 marcada por feitos históricos, como a artilharia da Libertadores, o atacante tem se consolidado como um dos principais nomes do futebol brasileiro. No entanto, sua situação no Flamengo se tornou instável, com alternâncias entre titularidade e banco, o que alimenta especulações sobre uma possível transferência. O Vasco, por sua vez, tem se mostrado atento a essa oportunidade e poderia ser o destino ideal para Pedro, trazendo um jogador de peso e experiência que poderia transformar a dinâmica do time carioca nos próximos campeonatos. A contratação de Pedro pelo Vasco seria um movimento estratégico, fortalecendo o setor ofensivo e gerando grandes expectativas na torcida. Com sua visão de jogo, capacidade de finalização e presença de área, o centroavante poderia ser o diferencial necessário para impulsionar o time em competições nacionais. Enquanto o Flamengo atravessa uma temporada de altos e baixos, o cruzmaltino poderia ser o palco perfeito para Pedro continuar sua trajetória de sucesso, agora com a responsabilidade de liderar a equipe em busca de títulos importantes. Se o rumor se confirmar, a chegada do atacante promete movimentar o mercado e agitar o cenário do futebol carioca nos próximos meses. Além de sua habilidade técnica apurada, Pedro é reconhecido por sua personalidade forte e líder dentro de campo, características que poderiam ser um verdadeiro trunfo para o Vasco em sua busca por títulos. Conhecido por sua determinação e foco, o atacante tem a capacidade de motivar seus companheiros, principalmente em momentos decisivos. Sua experiência, adquirida tanto no Flamengo quanto na seleção brasileira, agregaria uma visão de jogo e uma postura de vencedor que poderia fazer toda a diferença em jogos cruciais.
Com sua confiança em situações de pressão, Pedro seria uma peça fundamental para o Vasco, não só como goleador, mas também como um líder que inspira os demais jogadores a se superarem em busca de conquistas, ajudando o clube a brigar por títulos importantes nas competições nacionais e internacionais. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Nos últimos anos, Pedro tem sido um dos principais nomes do futebol brasileiro, especialmente nas temporadas 2022, 2023 e 2023-2024. Com a camisa do Flamengo, o centroavante consolidou-se como uma das maiores referências ofensivas do país, anotando gols decisivos e garantindo títulos importantes. Na temporada de 2022, ele brilhou com 36 participações diretas em gol, incluindo impressionantes performances na Libertadores, onde se destacou como artilheiro da competição. Em 2023, sua habilidade se manteve em alto nível, com uma impressionante média de gols e atuações de gala, como o hat-trick contra o Vélez Sarsfield, consolidando-se como um dos maiores goleadores da história recente do Flamengo. A temporada 2023-2024 também foi marcada por sua adaptação e consistência, mantendo-se em alta mesmo após uma série de lesões que o afastaram momentaneamente dos gramados. A possível chegada de Pedro ao Vasco pode sacudir profundamente o cenário do futebol nacional. Com sua experiência internacional e a mentalidade vencedora que construiu ao longo de sua carreira, Pedro poderia ser a peça que o clube cruzmaltino tanto precisa para alçar voos mais altos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições internacionais. Sua capacidade de decidir jogos, aliada à sua personalidade forte, pode transformar o Vasco em um time ainda mais competitivo, capaz de brigar de igual para igual com os maiores clubes do Brasil. Se essa negociação realmente se concretizar, a presença de Pedro no ataque certamente agitará o futebol carioca e nacional, colocando o Vasco novamente no radar de grandes conquistas e proporcionando ao jogador a oportunidade de mostrar sua qualidade em um novo desafio, fora do domínio do Flamengo. A chegada de Pedro ao Vasco geraria uma verdadeira revolução no futebol carioca. Como um dos maiores goleadores da atualidade, sua presença em São Januário poderia ser a chave para o clube voltar a brigar por títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Afinal, quem não gostaria de ver um atacante de sua qualidade vestindo a camisa do Vasco? Com seu histórico de gols decisivos e sua visão de jogo apurada, Pedro tem tudo para se tornar o centro das atenções e o principal nome do ataque cruzmaltino. Mas será que ele será capaz de repetir no Vasco o mesmo desempenho de sucesso que teve no Flamengo? O que você, torcedor vascaíno, acha dessa possível contratação? A torcida vascaína, sem dúvida, tem grandes expectativas sobre essa possível chegada. Em um clube que busca se reerguer e conquistar novos títulos, a adição de um jogador com o talento e a experiência de Pedro poderia ser um grande passo. Mas será que ele se adaptaria ao estilo de jogo do Vasco e conseguiria manter o alto nível das últimas temporadas? E mais, será que ele, ao lado de outros jogadores importantes do elenco, pode levar o Vasco de volta aos grandes campeonatos internacionais? O que você acha dessa possível união entre o centroavante e o time cruzmaltino? O tempo dirá, mas, enquanto isso, as expectativas seguem a mil entre os torcedores. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.